quero pensar com você nesse texto da palavra de Deus, e eu gostaria que você pudesse refletir comigo. Não deixe que nada agora roube a sua atenção, nem um celular, nem um WhatsApp, nem um namoro, nada. Agora, seu foco precisa estar na palavra. Deus precisa falar ao seu coração nessa noite. Algum tempo atrás, meus irmãos, eu vi um tema de um congresso da juventude que me chamou muita atenção. E o tema do congresso da juventude era exatamente esse: compromisso, eu assumo. E eu fiquei pensando, é possível ter compromisso e não assumir? É possível ter compromisso e não assumir o compromisso. E quando é que isso acontece? Acontece porque as pessoas não assumem seus compromissos. E por que as pessoas não assumem os seus compromissos? Pelo menos 3 motivos eu levantei nessa noite. O primeiro motivo é porque não compreendem o que estão assumindo. Há algumas pessoas que assinam um compromisso que eles não sabem. Quem aqui já assinou algum documento no banco que tinha uma letra que nem com lupa você podia ler? Quem aqui já teve esse privilégio? Eu também já tive. Nem sabia como é que eu vou ler aquele negócio. Nem a pessoa que está na sua frente é capaz de ler. Eu pedi à pessoa, falei: olha, eu não estou conseguindo ler, você pode ler? Ela disse: não tem jeito, leva para a sua casa e lê. Porque ela mesma não conseguiria. Às vezes, assumimos alguns compromissos que nós não entendemos, não compreendemos aquilo que estamos assumindo. Na Bíblia conta um caso assim, conta. Jesus falou para os 2 filhos, né? E a palavra de Deus fala que 2 dos discípulos de Jesus vieram e perguntaram para ele: Jesus, podemos assentar? A mãe deles perguntou, um do seu lado e o outro do outro lado, quando o Senhor vier e for reinar, porque ela achava, né, que o reino de Jesus seria neste mundo. E Jesus fez uma pergunta para eles, falou: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram: podemos. Eles não estavam compreendendo o que Jesus estava falando. Porque quando eles falam assim: podemos beber o cálice que o Senhor vai beber, eles estavam dizendo: nós podemos ir e ser crucificados na cruz junto com o Senhor. E todos eles correram na hora que Jesus estava sendo preso. Então não tinha compreensão. E algumas pessoas que não têm compreensão, por isso assumem um compromisso, mas não honram o compromisso que assumiram. Outros, muitas vezes, se propõem a fazer o que não vão fazer. Tem pessoas que na sua frente dizem assim: olha, conta comigo, e na hora H não aparece? Tem pessoas que dizem assim: olha, pode ficar tranquilo que eu vou honrar o compromisso, e ele não honra coisa nenhuma. E a Bíblia conta também uma história assim. A palavra de Deus diz que algumas pessoas chegaram para Jesus e disseram: Jesus, nós queremos te seguir. E um deles disse: eu te seguirei, mas primeiro deixa eu enterrar meus pais. E Jesus sabia que aquele que pediu para enterrar o pai dele, não é porque o pai estava morto no dia, é porque o pai ainda ia morrer. E Jesus sabia que ele não ia segui-lo. E Jesus falou: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é a tu. Deixa os mortos enterrar os mortos, vem tu e siga-me. Jesus sabia que se ele voltasse para casa, ele não ia voltar para segui-lo. E Jesus sabe se você está dizendo sim com todo o seu coração, ou se você está dizendo sim simplesmente para agradá-lo nesse momento, agradar as pessoas e etc. Mas há aqueles também que por algum motivo decidem deixar tudo no meio do caminho, ou no início do caminho, ou no final do caminho. São aquelas pessoas que assumiram o compromisso. Elas foram muito bem na jornada, caminharam, estiveram com Deus, estiveram com a palavra, foram fiéis, mas no final elas deixam o compromisso com Deus, elas abandonam. Existem vários casos assim na Bíblia que nós podemos citar, pessoas que abandonaram a caminhada, e nós vamos encontrar pessoas assim que deixaram o compromisso com Jesus por algum motivo, talvez um motivo pessoal, talvez um apelo do mundo, talvez uma dificuldade que enfrentou na vida, abandonou o compromisso. As igrejas estão cheias de gente que abandonou o compromisso. Lá fora tem muita gente que abandonou o compromisso. Você vai se surpreender se você for nas cadeias, e se você começar a visitar os presos, e você vai ver que muitos daqueles presos lá, um dia, fizeram a sua decisão de aceitar a Cristo como Salvador. E muitos, e eu diria a maioria deles, deixaram o compromisso no meio do caminho, ao longo da sua trajetória. Por que é que nós falhamos tanto nos nossos compromissos? Por esses motivos. Mas e Deus? Será que Deus age assim? Não, a Bíblia diz que Deus age diferente. Deus cumpre o que Ele diz. Ele falou que vai fazer e vai fazer. Deus leva a sério aquilo que Ele promete para nós.
Ele leva a sério, ele coloca em prática aquilo que ele prometeu. E mais do que isso, Deus não volta atrás. Deus nunca vai falar para você que vai fazer alguma coisa que não faz. O problema nosso não é esse. O problema é que muitas vezes nós queremos colocar na boca de Deus o que Ele vai fazer por nós. E Ele não faz isso. Não é você quem determina o que Deus vai fazer pela sua vida. É a soberania dEle, a suficiência dEle, é a majestade dEle quem vai determinar. Por isso, nós muitas vezes nos frustramos. Porque nós achamos que Deus tem que fazer o que nós queremos. E Ele não vai fazer o que queremos. Ele vai fazer o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, o que é melhor para nós. E nós temos muita dificuldade em aceitar isso. Eu gosto muito desse texto da Bíblia, de Números 23, 19, que eu queria que vocês lessem. Lê. Que palavra, né? Será que Deus é um homem como eu e você, que fala uma coisa e depois desfala? Será que Deus é aquele tipo de pessoa que fala que vai fazer e não faz? Será que Deus é aquele tipo de pessoa que prometeu e não vai cumprir? Não, Ele não é esse Deus. O nosso Deus é um Deus que age e que cumpre e que promete e que faz aquilo que falou. E é interessante nessa perspectiva que nós vamos ver os compromissos de Deus com o homem. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano e, tendo criado o ser humano, Ele se compromete com o ser humano. E se compromete em que maneira? Ele não deixa esse homem ao léu da sorte. Ele não abandona esse homem como se dissesse para ele: te vira nos 30. Não. Ao criar o ser humano, Deus se responsabiliza por esse homem. E se responsabiliza no nível de comprometimento, de investimento, de doação, de cuidado. E Deus então estabelece alguns compromissos com o ser humano. Que compromissos são esses? Aí nós vamos ver na Bíblia. Primeiro, a Bíblia diz que Deus capacita esse homem para exercer a liderança. Se você abrir a sua Bíblia nesse texto, você vai ver aí no capítulo 1, no versículo 26, o texto bíblico diz que Deus capacitou o homem para a liderança. Em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança, domine ele sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Então Deus faz o homem, mas não faz o homem e diz: vai. Não, Ele diz: eu te capacito para você dominar. Isso é compromisso com esse homem, é responsabilidade, capacitação para liderar. Deus te deu capacitação para liderar. Se você não tem essa capacitação, não é porque Deus não te deu, é porque você não está abrindo mão dela. Mas a capacitação Deus nos deu. Mais do que isso, a palavra de Deus fala que Deus proporcionou a continuidade do ser humano. O ser humano foi criado para ter continuidade. Lá no versículo 28 diz assim: então Deus o abençoou e diz: frutifique, multiplique-se, encha a terra. Olha, eu quero que você seja um ser que você vai se multiplicar assim, você vai encher a terra, você vai ser uma pessoa que vai ter continuidade, vai ter gerações que virão depois de você. Isso é compromisso com a humanidade. Deus estabeleceu um compromisso. Deus não criou o ser humano para a morte, Deus criou o ser humano para a vida. E é interessante que Ele investe na sua continuidade. O texto bíblico vai além e diz que Deus proveu o bem-estar desse ser humano. E lá no versículo 29 e 30 diz a palavra de Deus que o Senhor disse assim: olha, todos os animais, as árvores em que há fruto, que dê semente, vai ser alimento para você. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todo ser vivente que se arrasta da terra, tenho dado como ervas verdes, como mantimento. Olha aqui, Adão, eu não te criei e não falei para você: vai, se vira, arranja a tua comida. Não, eu vou prover você. Eu dou para você árvores que vão produzir frutos, e esses frutos vão ser alimento. Eu dou os animais para que você se alimente deles também. Há uma cadeia alimentar que eu estou preparando para você, para que você sobreviva. Eu estou preocupado com o seu bem-estar, com a sua sobrevivência. Isso é compromisso. Eu tenho um compromisso. Eu criei filho, eu tenho compromisso com meu filho. Eu preciso alimentá-lo, eu preciso cuidar dele, eu preciso prover. E Deus estabelece esse compromisso com o ser humano. O Adão está tranquilo, ele diz: bem, se Deus falou que Ele vai cuidar de mim, que Ele vai me dar o alimento, que Ele vai prover para mim essas coisas, então eu estou tranquilo, porque Deus vai cumprir o que Ele fala.
Mais do que isso, o texto bíblico diz que Deus proveu segurança para ele. Lá no versículo 17, diz o texto que Deus falou para ele: olha, tem uma árvore aqui no meio do jardim, você pode comer de tudo, mas aquela ali eu não quero que você chegue perto, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Não quero que você toque, não quero que você prova nada. Aquela árvore ali é um risco para a tua vida. Se você meter a mão lá, você morre. Então não faça isso. Eu estou preocupado com a tua segurança. Seja uma pessoa previdente. Não chegue nem perto, passe de longe. Deus tinha preocupação com a segurança de Adão. Enquanto Adão obedeceu a Deus, foi fiel a Deus, ele não teve problema com segurança. Ele caminhava tranquilo, e o texto bíblico diz que não havia nenhuma dificuldade. Mas foi só isso? Não, Deus se comprometeu também com o relacionamento pessoal dele. Enquanto Deus conversasse com Adão todo dia, e é interessante que Deus tinha um relacionamento pessoal com Adão. Adão foi feito para falar. Adão não foi feito para grunhir, para fazer grunhidos. Adão não foi feito para andar de quatro. Ele foi feito como um ser humano normal, como eu e você. E ele falava. E é interessante que Deus conversava com ele. A Bíblia diz isso, claramente diz que Deus conversava. Porém, o Adão só tinha Deus para conversar, ele não tinha outra pessoa, porque os animais não conversavam. Podia até repetir o que ele falava, um papagaio, uma coisa assim, mas não tinha conversa. E Deus ficou preocupado com o relacionamento pessoal de Adão. Disse assim: não é bom que o homem esteja só. Mas Deus não tinha um relacionamento, ele tinha. Mas o relacionamento de Deus com ele não era o mesmo relacionamento de iguais. O relacionamento de Deus com ele era outro, era de pai com filho, né? Era de Deus com criatura. E o texto bíblico fala então que Deus vai prover uma mulher para o Adão. E lá no versículo 18 diz que Deus, através do seu poder, cria a mulher a partir do DNA de Adão. E ele se vê nela, e ele diz: agora essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela tem tudo a ver comigo, ela fala a minha linguagem, ela sorri para mim, ela tem o meu DNA, ai que legal. E ele fica feliz da vida, porque Deus tem um compromisso com o homem. Deus não criou o homem para a solidão, Deus não criou o homem para que ele entre em depressão, para ele sucumba, não. E Deus então preocupa com o seu relacionamento pessoal. Mais do que isso, Deus promove a interação dele com a criação. A palavra do Senhor nos diz aí no texto, lá no versículo 19, que Deus chama Adão e fala assim: Adão, nomina todos os animais que há aqui, eu quero que você dê um nome. E Adão vai nominar, ele vai dar um nome. Deus dá a ele esse privilégio. Dê um nome que você achar que deve ter os animais, as aves, dê um nome, vai nominar isso aí. Isso é interação, meus irmãos. É Deus promovendo a interação desse homem com a natureza, para que ele possa se sentir parte dessa natureza, para que ele cuide, para que ele se sinta participante do projeto interativo de Deus, o projeto global de Deus. O texto bíblico vai adiante e nos diz que Deus criou um vínculo de intimidade com ele. Como é que era esse vínculo? Todo dia Deus vinha e conversava com ele. A Bíblia diz que na virada do dia, Deus vinha e conversava com Adão. Havia um vínculo de intimidade. Deus tinha Adão no seu coração e Adão tinha Deus também no coração dele. Essa intimidade criou um relacionamento muito bacana entre Adão e Deus. O texto bíblico vai adiante e diz que Deus providenciou já o seu resgate. Lá no capítulo 3, versículo 14, diz que da semente da mulher nasceria alguém que esmagara a cabeça da serpente. Aquele texto, que todos nós teólogos imaginamos que esse texto não seja apenas uma questão de matar uma cobra, mais do que isso, é de vencer o diabo, e Jesus na cruz esmagou a cabeça da serpente. Então veja, a preocupação de Deus, o compromisso de Deus com a sua criação foi tão grande, que ele já anteviu o futuro, ele já sabia tudo que ia acontecer, e ele já proveu o resgate. E você fala: poxa, mas se a gente tem um Deus tão bom assim, que se preocupa com tudo na vida da gente assim, qual é a resposta que a gente deveria dar a um Deus desse? Que se preocupa com todas as áreas da minha vida, todas as áreas, área emocional, área espiritual, área física, área de alimento, área de provisão. Qual é a resposta que eu deveria dar a um Deus assim? Bem, a resposta que o homem deu foi esse: descompromisso com Deus. Como é que é, pastor? O homem decidiu se descomprometer com Deus. Que sintomas são os que levam a uma pessoa a se descomprometer com Deus? Vou citar 5 sintomas. Primeiro, cedeu às pressões do inimigo. Olha para mim,
O diabo quer que você se descomprometa com Deus, sim ou não? Sim. E o diabo investiu para que esse homem que tinha um elo, um vínculo com Deus, para que esse homem que tinha uma ligação profunda com Deus, para que esse homem que estava intimamente ligado com Deus, para que esse homem que conversava com Deus todo dia, na virada do dia, viesse a se descomprometer com esse Deus. E o inimigo vai investir na sua vida, jovem, na sua vida, adolescente, para você se descomprometer com Deus, porque ele sabe que Deus está comprometido com você. Ele sabe que Deus tem um coração cheio de amor, um coração cheio de misericórdia, de graça sobre a sua vida, mas Ele não quer que você responda a esse amor de Deus. Então o inimigo vai fazer o quê? Vai fazer pressão, e ele vai fazer pressão em cima de quem? De Eva. Por que o diabo não fez pressão em cima de Adão? Ninguém pode dizer que não fez. A Bíblia não cita. Mas é possível que Satanás tenha pressionado Adão? Sim, e o Adão disse o quê? Não. Falou, cai fora, eu estou com Deus, estou comprometido, Deus é meu pai, eu não vou abrir mão, eu não vou fazer isso. A Bíblia não diz, mas ele pode ter dito. Então a Bíblia diz que o diabo então vai atacar, e vai atacar Eva, e ele vai pressionar Eva, e ele pressiona como? Dizendo uma série de coisas que Eva não esperava, ela foi surpreendida, o texto bíblico diz isso. Foi enganada. A palavra de Deus fala que ele começa pressionando ela, dizendo, olha, Deus não é isso que vocês pensam não, Deus proibiu vocês de tudo. Olha a pressão que Satanás já exerce na cabeça dela. Disse, olha, não é verdade que Deus falou que não é para vocês comerem de tudo que tem no jardim? Satanás é assim, ele vem com a sua pressãozinha sobre nós, dizendo que Deus não é tão bom como a gente pensa, que Ele não vai fazer o que nós desejamos, que Ele disse que estava comprometido, mas Ele não está coisa nenhuma, e a pressãozinha vem, e ela vem suave sobre a sua vida. Eu estava lendo essa semana uma reportagem sobre o Ratinho. O Ratinho falou que a Rede Globo estava investindo demais nos homossexuais, e ele fez um comentário a esse respeito. Eu não posso falar aqui porque ele é um pouco jocoso e é meio agressivo, né? Mas ele fez um comentário a esse respeito, que tinha homossexualidade de manhã, de tarde e de noite na Globo. A ideia era para fazer a cabeça das pessoas e abrir a cabeça e botar lá dentro. E aí a comunidade LGBT se enfureceu contra ele, etc. Ele disse, não, o que eu estava dizendo é o seguinte, pode até fazer uma defesa, pode até defender um grupo, etc. Mas não precisa fazer isso de manhã, de tarde e de noite. Porque a grande defesa da Globo é que na marcha lá que tem em São Paulo, há 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de pessoas. Isso não é verdade. Até porque isso não é contado, isso aí é número de quem promove, porque se você for na Marcha para Jesus, o número é similar ou até maior, que acontece também em São Paulo, e aí fica aquela disputa, né? Quem é que vai mais? Mas a verdade é que a rede, ela investe demais, é uma coisa assim meio agressiva, é algo para abrir a cabeça e botar lá dentro, que se você não for homossexual, você não vai ser uma pessoa aceita nesse mundo. Isso não é verdade. É verdade. Essa ideologia, a Bíblia diz que ela é maligna, porque ela fere ao conteúdo da palavra de Deus. Então o Ratinho fez esse comentário a esse respeito e foi recriminado, porque ele estava dizendo, eu não aceito a pressão. Olha para mim, jovem, você aceita a pressão? Quem entra na UFES hoje tem que ter o pé no chão, porque a pressão para fumar maconha vai ser de todo mundo lá dentro. E aí? Eu aceito a pressão? Eu não estou dizendo só da UFES, não. Estou dizendo de vários lugares, várias universidades, vários lugares. A pressão em cima vai ser forte, vai ser mesmo. Em alguns lugares, em alguns nichos de trabalho que você vai entrar, você vai ser pressionado a roubar. Você vai ser pressionado a desviar, você vai ser pressionado a guardar dinheiro em apartamento, você vai ser pressionado a fazer com luz, e aí? E aí, meu irmão? Ou você é ou você deixa de ou você é crente ou você não é. Por quê? Porque a pressão é todo lado. Tem algumas pessoas que dizem assim, pastor, você não pode ir em tal lugar não, porque não, lá você vai ser pressionado. Em todo lugar você é pressionado. Você é pressionado no dia a dia, você é pressionado na rua, você é pressionado no posto, você é pressionado na estrada, em todo lugar. Aí é que você tem que ter cuidado, porque você tem um compromisso com Deus.
E se você tem compromisso com Deus, você não pode aceitar as pressões do inimigo. Jesus foi pressionado pelo diabo o tempo todo. No início do seu ministério foi pressionado lá no deserto, e quando ele também estava estabelecendo a igreja, Pedro chegou para ele e falou: longe de ti, Jesus, que o Senhor morra, que o Senhor dê a sua vida. E Jesus falou: para trás de mim, Satanás, porque você me serve como uma pedra de tropeço. A pressão sobre Jesus foi o tempo todo, meu irmão. Ora, se Jesus foi pressionado, e você? Aí a gente vê que o descompromisso começa com a pressão maligna. Ela virá, e ela já está existindo, mas depois ele continua com a aceitação das premissas das trevas. Quais são as premissas das trevas? Olha aí no texto. Primeira premissa: olha, se vocês comerem dessa árvore aí, que está aí no jardim, não vai acontecer nada com vocês. Por quê? Por que não vai acontecer nada com vocês? Aí Satanás tem uma premissa aqui, e a premissa dele é a seguinte: Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, seus olhos vão se abrir e vocês serão deuses. É uma premissa maligna. A premissa maligna para eles era que Deus não estava dizendo a verdade, e que mais do que isso, se eles comerem, Deus estava com medo deles se tornarem deuses, que a palavra hebraica é essa: você vai ser um Deus como ele. E agora? Eu aceito a premissa das trevas ou eu aceito a palavra de Deus? Irmão, sempre você vai ter que decidir se aceita as premissas das trevas ou a palavra de Deus. Sempre. Não tem como viver nesse mundo. É interessante que Josué chega para o povo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Escolha. Você tem que escolher. Não tem como. Não dá para ficar no meio do caminho. Ou você segue a palavra, ou você leva a sério a palavra, ou você aceita a premissa maligna. E a premissa maligna está em todo lugar. Vamos ao terceiro ponto: duvidou de Deus. Eva, no seu coração, duvidou de Deus. Disse: será que Deus está dizendo a verdade? Por quê? Porque Satanás contrapôs Deus. Deus falou assim: certamente morrerás. O que Satanás disse? Completamente oposto ao que Deus falou. Satanás virou para Eva e disse: certamente não morrereis. Quem fala a verdade? Deus falou: come e morre. Satanás falou: não é verdade, vocês não vão morrer. Está aqui, Gênesis capítulo 3. Se você abrir aí sua Bíblia, você vai ler o versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. E agora? Aí, meu irmão, aí é você avaliar quem é que fala a verdade, o diabo ou Deus. E aí? Você tem que avaliar, não tem jeito. Para descomprometer com Deus, você tem que ceder à pressão do diabo. E aqui está uma dúvida sendo colocada no coração. Mais do que isso, a Bíblia diz: provou o que Deus não queria. Deus disse a Eva: não mete a mão lá. Disse a Adão: não põe a mão. E ela foi lá e exatamente tocou naquilo que Deus não queria, provou aquilo que Deus não queria. Quero fazer uma pergunta, olha para mim. Você está indo para os caminhos que Deus não quer? Você está provando o que Deus não quer? Você está participando do que Deus não quer? Acã meteu a mão numa capa babilônica e meteu a mão também numa cunha de ouro que Deus não queria. E ele botou a sua família no ralo. Toda a sua casa foi morta por isso, porque ele colocou a mão no anátema. E quantas vezes nós estamos tocando naquilo que Deus não quer, e buscando aquilo que Deus não quer, e procurando para a nossa vida aquilo que Deus não quer. E isso é o quê? Descompromisso com Deus. É sintoma de descompromisso. A palavra de Deus ainda fala que Eva acolheu no seu coração o pecado. Por que ela acolheu o pecado no seu coração? Porque a Bíblia fala que ela faz aquilo que Deus falou que não era para fazer, ela erra o alvo, e o pior é que ela não fica satisfeita com isso. Ela vai e faz o que em seguida? Ela diz: bem, já que eu pisei na bola, então vai tu mesmo, vai todo mundo. Então, Adão, vem cá, olha que coisa gostosa. Alguns dizem que Eva enganou o Adão. Eu não sei, a Bíblia não diz isso. O Adão provavelmente não prestou atenção muito naquilo que ele estava comendo, mas não era para tocar. Talvez ela tenha dito para ele: olha, eu fui lá, comi, não aconteceu nada não. E olha, eu estou achando que eu vou virar Deus, hein? Que eu estou sabendo coisas que você não sabe. E realmente, ela estava sabendo coisas que ele não sabia. E aí ela começou a engambelar, e aí vai, Adão acolhe o pecado no seu coração.
Quando o pecado entra no coração da gente, ele traz consequências. E a palavra de Deus fala sobre isso. E aí vem as consequências do descompromisso. Mas antes, eu quero que você leia essa frase aqui para mim. Lê. Coloque Deus como prioridade e não como opção. De novo. Coloque Deus como prioridade e não como opção. Se Deus for prioridade na sua vida, você não se descompromete com Ele. Mas se Ele for opção, aí você cai fora. Aí você cai fora. E aí é que você tem que começar a pensar: Deus é prioridade ou é opção na sua vida? Indo como opção, aí vem as consequências do descompromisso. Quais são as consequências? Algumas, e eu vou citar algumas delas. Primeiro, a crise de identidade. O ser humano passa a se ver agora de maneira diferente do que se via antes. Na verdade, a sua autoimagem, ela é afetada. E a palavra do Senhor fala que ele não mais é quem ele gostaria de ser. Ele não é mais aquele ser íntegro, puro, verdadeiro. Ele não é mais aquele ser que Deus criou para a glória do seu nome. Agora ele é um ser maculado. E se ele muitas vezes se vê de uma forma ruim, é como se você comesse alguma coisa amarga e dissesse: puxa, para que eu comi? Gostaria de não ter comido, só que não tem jeito de descomer. Não tem jeito de voltar à comida. Não tem como, o pecado já está ali, a desgraça já foi feita. E o ser humano então vai ter um problema de crise de identidade. Mas em seguida diz a Bíblia que vem um problema de crise espiritual. Porque a partir do instante que Adão e Eva pecam, o primeiro passo deles é se distanciar de Deus. Diz o texto bíblico que eles vão ficar com medo de Deus e vão fugir de Deus. Olha para mim, você anda fugindo de Deus? Isso é um sintoma de descompromisso com Deus. Você anda em crise com você mesmo, é um sintoma de descompromisso com Deus, é consequência. A palavra do Senhor fala, e o texto bíblico fala, que não havia mais alegria em estar com Deus. A pessoa descomprometida com Deus, ele não tem mais prazer em estar com Deus, ele não vê mais sentido no culto, no coral, no pastor, na mensagem, na apresentação, nas coisas dele. Não há mais sentido nisso, porque a proximidade com Deus faz mal. Não faz bem mais, não traz mais alegria, não traz mais prazer. Então o que ele quer? Ele quer se esconder da presença de Deus. Adão está entre as folhas e ele está escondido de Deus, porque ele não quer que Deus o veja, mas ele também não quer ver Deus. E quando a gente não quer ver Deus, é porque há um bloqueio no nosso coração. E Adão está sofrendo com isso, não só ele, mas a sua esposa também. Mas agora vem um outro problema, e o problema dos sentimentos confusos. Quais são os sentimentos confusos que estão habitando o coração de Adão? Primeiro, vergonha. Ele sente vergonha de Deus. Por quê? Primeiro, ele sente que está pelado. Mas Adão não estava só pelado por fora, estava pelado por dentro também. Completamente nu. E o texto bíblico fala que naquela hora ele sente vergonha de si mesmo. E depois ele sente vergonha de Deus. E ele não quer estar próximo de Deus, e o medo toma conta do coração dele, e a palavra de Deus diz que ele se sente sozinho, ele se isola, e a culpa então entra no coração dele, e entra na sua vida, e por causa daquela culpa massacrante, Adão e a sua esposa vão pegar folhas, vão coser e vão se esconder, como se pudessem se esconder de Deus. Querido, você anda se escondendo de Deus também? Você acha que Deus não sabe onde você está? Você acha que Deus não tem o Waze? Você acha que Deus não tem um Google Maps? Você acha que Ele não tem? Ele não precisa nem de um nem de outro. Ele sabe onde você está, o que você faz. Ele te conhece desde a sua gênese. Ele sabe quando você foi gerado. Quando você era uma substância informe, Deus já te conhecia. E os pensamentos, antes de virem à sua mente, Ele já sabe o que você vai pensar. Então esses sentimentos vão habitar o seu coração. E aquela pessoa que está desconectada com Deus, aquela pessoa que está descomprometida com Deus, sempre vai sentir vergonha, medo, solidão, culpa, porque há um distanciamento de Deus, e distante de Deus não tem como o homem sentir outras coisas, são sentimentos confusos que estão presentes no seu coração. A palavra de Deus fala que agora vem um problema mais grave ainda, um conflito conjugal. Você já pensou? A mulher que ele tanto cantou e decantou e falou, a mulher que ele elogiou, a mulher que era uma bênção na vida dele, agora vai ser uma praga, porque ela é a culpada. Ela desgraçou tudo, fez com que tudo fosse ao chão. E agora? E agora a crise conjugal vai se instalar, porque Adão sempre vai apontar o dedo para Eva e vai dizer: mas você não sabia, por que você fez isso?
Olha o que você fez em uma crise muito grande entre os dois. Aquilo que Deus uniu para ser bênção, agora começa um processo de acusação, de culpa, de ataque e falha de caráter, e aí vai. Querido, que tristeza viver com a faca na mão. Pior ainda é viver sendo esfaqueado pelo outro. A coisa terrível, terrível. Viver com flechas, viver com a bazuca, e o tempo todo atirando, e o outro também atirando e atirando. É uma coisa horrível. É um sentimento horrível. E é isso que aquele casal está vivendo. Acusações, acusações, acusações. O texto bíblico fala que também há um outro problema, que são as dores recorrentes. A experiência prazerosa da procriação, pensada por Deus, que seria algo legal, bacana, uma festa, agora ela vai se tornar uma dor física imensa. Mais do que uma dor física, vai ser também um problema emocional desgastante. A mulher que teria prazer em ter filhos, agora vai sentir dores terríveis. Aquilo que Deus não preparou, mas vem como consequência do pecado. A palavra do Senhor fala ainda que haverá um sentimento de maldição antes aqui, porém a Bíblia fala que um sofrimento contínuo também. E sofrimento de quê? Porque a Bíblia fala que o prazer, isto é, o trabalho que Deus deixou como fonte de realização e de crescimento, passa a ser algo penoso e sofrível para Adão. A palavra de Deus fala que ele agora vai sofrer. Ele vai agora lidar com realidades que ele não lidava antes. Adão trabalhava antes. Alguns dizem assim, Deus condenou Adão a trabalhar. Mentira. Adão já trabalhava antes, ele já lavrava e guardava o jardim antes. Mas agora, diz o texto bíblico, haverá sofrimento. O texto bíblico diz, vai ter fadiga. O texto bíblico diz, vai ser todos os dias da vida. Vai ter espinho, vai ter abrolho, vai ter sofrimento. Deus não preparou o sofrimento, mas ele veio como consequência do pecado. A Bíblia fala que vem maldição. Até ali só havia bênção. Se você abre a Bíblia, você não vê maldição nenhuma até o capítulo 3. Nada é amaldiçoado, tudo é abençoado. Você vê lá no início, e Deus abençoou o primeiro dia, e Deus abençoou o segundo, e Deus não sei o que, e abençoou, e abençoou, e abençoou. Você só vê falando abençoou, abençoou, abençoou. Agora, a partir do 3, a Bíblia fala, e Deus amaldiçoou a serpente, e Deus amaldiçoou a terra. E aí depois a Bíblia fala que Deus amaldiçoou o filho desse casal. Meu irmão, que tragédia. O descompromisso com Deus atrai a maldição do Senhor. O texto bíblico fala sobre isso, e a palavra de Deus fala que os processos de produção de alimentos que foram totalmente alterados pelo pecado, não era nada daquilo que Deus queria. Agora a terra vai produzir espinho, abrolhos. A Bíblia fala que tudo que era fácil agora se torna difícil para Adão. O cansaço, o esgotamento, a rotina vai ser pesada na vida dele. Deus não queria nada disso. A palavra do Senhor fala que agora vem o problema da limitação da vida. Aquilo que Deus tinha pensado, a restrição quanto aos nossos dias, não havia. Havia inúmeras possibilidades. O ser humano poderia viver e Deus poderia levar Adão para si, como levou Enoque, depois de viver muito tempo. Mas a Bíblia diz que agora vem como consequência a morte. Você veio do pó, Adão, e você vai voltar para o pó. Você morre. Você vai virar pó. A morte entra no mundo. O texto bíblico diz, Deus não criou o homem para a morte, mas agora vem. Mas, meus irmãos, a tragédia também vem aí, que é a expulsão do paraíso. O paraíso era aquele lugar especial que Deus tinha preparado, era um ambiente proporcionado por Deus. Mas agora esse homem vai ser expulso desse lugar. Uma coisa pior do que ser expulso da presença de Deus. Uma coisa pior do que ser expulso do lugar que Deus preparou para nós. Não há coisa pior. Adão vai se tornando cada vez mais vulnerável. Por quê? Porque ele está sem a proteção. Ali estava completamente protegido por Deus, envolvido por Deus. Havia a presença satânica. E Deus não poupou Adão da presença satânica. Não. Adão tinha estrutura para isso. Mas ele dependia do compromisso com Deus. A partir do instante que ele se descompromete, ele se torna vulnerável. Eu quero dizer isso para você que está aqui, jovem, adolescente. Cada vez mais que você está descomprometido, mais vulnerável você se torna. Presa muito mais fácil você se torna. E aí é por isso que vem a última consequência: ciúme e destruição. Família se tornou uma presa fácil. Satanás entrou, encheu o coração de Caim, Caim matou Abel.
E agora a destruição vem para a casa de Adão e de Eva. E o sofrimento deles é tão grande, porque eles veem um filho matando o outro. O diabo não entrou só no coração de Eva, mas entrou no coração do seu filho também. A história estava se repetindo naquela casa. A desgraça estava tomando conta do coração deles. Por quê? Porque havia o descompromisso. E eu quero dizer uma coisa para você, olha para mim, por favor. Pai, se você é descomprometido com Deus, se prepare, porque os seus filhos também serão. Se você não leva Deus a sério, te prepare, porque os seus filhos também não levarão. E se você vai ser alcançado pela maldição de Deus, pode se preparar, porque seus filhos também serão. A maldição entrou na casa daquele homem, destruiu a vida dele, destruiu a família dele. E agora ele chora, porque Satanás é que está fazendo a obra na casa dele, não é Deus mais. O descompromisso entrou lá. Mas, meu querido, se o descompromisso entra na vida da gente, pense, o ser humano se tornou completamente o quê? Alienado. E alienado de quem? Primeiro de Deus. E quando você se torna alienado de Deus, Deus não faz sentido mais na sua vida. A palavra de Deus não faz mais sentido. Mas ele se alienou de si mesmo. E por que ele se aliena de si mesmo? Porque agora ele não tem mais perspectiva. E viver sem perspectiva é a coisa pior que tem. Alienar de si mesmo é não acreditar em si mesmo mais, é não investir em si mesmo, mas ele se alienou do outro. O texto bíblico fala sobre isso. O outro também começa a não fazer mais sentido para você. Viver com o outro é tragédia, estar do lado do outro é ruim. E ele se aliena também da natureza, porque agora a natureza vai agredi-lo, e ele agredia a natureza. Olha a alienação que Adão entra, uma alienação completa. Ele vai viver completamente alienado, perdido e solitário naquilo que Deus criou para que ele vivesse de maneira diferenciada. Então é importante você pensar. Podemos tirar aqui agora o quadrinho do 52? É muito importante, mas muito importante que você esteja atento disso. Viver a alienação é viver distante de Deus, é viver descomprometido. E agora é importante você pensar, será que eu estou vivendo alienado? Parece que nada faz sentido para mim, nem eu mesmo, nem o outro, nem as coisas que estão ao meu redor, nem a vida, nem Deus, nem nada, nem essa igreja, nem esse culto, nada faz sentido para mim. Isso é alienação, descompromisso com Deus e com a sua palavra. Ainda adiante, terminando, o que o compromisso com Deus exige? Se o descompromisso leva tudo isso, e o compromisso? O que vai exigir de nós? Bem, o compromisso vai exigir de nós renúncia. Você quer servir a Deus? Adão, você quer me servir? Quer? Tem que ter renúncia. Renúncia o quê? A sua vontade. Mas a Eva quer, problema da Eva. Você tem que renunciar. Eva, você quer estar comprometido comigo? Sim, você tem que renunciar. Mas aquela árvore é muito boa, não quero saber. Não vai meter a mão lá. Mas é bonito demais, pode ser lindo o que for. Não vai, é renúncia. Irmão querido, se você quer se comprometer com Deus e não quer renunciar a nada, esquece. Esquece. Não tem como. Não tem como eu me comprometer com Deus e dizer, Deus, eu vou me comprometer contigo, mas vou fazer tudo o que eu quero. Já era, meu irmão. Seu pezinho já está lá. Satanás vai te receber com muitas honras, porque é lá que você vai. Com Deus não tem como, é renúncia. Mais do que isso, vai exigir o quê? Disciplina total da sua parte. E disciplina o quê? Para andar nos caminhos do Senhor. Tem que ter disciplina sim. Tem que ter renúncia, tem que ter disciplina, tem que ter obediência. E mais do que isso, tem que ter perseverança. E quando eu falo de disciplina, significa fazer aquilo que Deus diz que é para fazer. É para trabalhar? É para trabalhar. Ah, Deus, mas eu não estou com vontade de trabalhar não. Adão, pega a enxada, meu filho. Você precisa trabalhar. Disciplina. E eu não estou falando nem no lado negativo, eu não estou falando de pecado, eu estou falando de disciplina. Deus o coloca ali e diz para ele, você vai ter uma vida disciplinada. E agora você tem que andar comigo. Se quer andar comigo, você tem que ter disciplina, senão não tem jeito. Mas você tem que ter perseverança, você tem que renunciar, mas persistir. E a Bíblia fala assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É fidelidade. Adão, é perseverança. Olha o que Jesus falou, lê para mim. Amém. Você quer seguir o Senhor? Você quer ter compromisso com Deus? Primeira coisa que você tem que fazer é renúncia, disciplina, perseverança. Deus exige isso. A renúncia atrai o amor de Deus.
Quando você renuncia, você está dizendo para Deus: Deus, eu te quero. Quando você abre mão, você está dizendo para Deus que você o quer. De fato, o texto bíblico diz que Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus não é, pois para Deus tudo é possível. Às vezes algumas pessoas pensam assim: mas pastor, isso é possível? É possível sim. Se você se submete a Deus, é possível renunciar, é possível obedecer, é possível fazer a vontade dele. Mas qual é o resultado do meu compromisso com Deus? Se o meu descompromisso tem consequências, qual é o resultado do meu compromisso com Deus? Primeiro, eu vou ser uma pessoa diferenciada. Não diferenciada como um ET, não diferenciada porque eu sou melhor ninguém, mas eu vou ser uma pessoa que vou fazer a diferença onde eu pôr o meu pé. Onde eu plantar a planta do meu pé, as pessoas perceberão Deus na minha vida. Quando José pôs o pé na casa de Potifar, a Bíblia diz que as coisas começaram a mudar lá, e a Bíblia fala algo muito tremendo a esse respeito. Diz que Potifar viu Deus na vida de José. Você vai ser essa pessoa em que as pessoas vão enxergar Deus na sua vida. Por quê? Porque você está comprometido. E quem está comprometido com Deus tem um cheiro de Deus. Quem está comprometido com Jesus tem um perfume de Jesus. Quem está comprometido com a palavra de Deus tem a palavra no seu coração. Então não tem como as pessoas não perceberem a diferença, porque o compromisso é forte demais. Então gera isso. Mais do que isso, o compromisso também promove mudança. O compromisso com Deus vai promover mudança? Promove mudança significativa na minha vida, porque eu passo a me parecer com Ele, eu passo a ter os valores dele, eu passo a ter a característica dele. Então essa mudança, ela significativa, vai acontecendo na minha vida. Não tem como não existir. Terceiro, compromisso com Deus, ele faz com que eu cresça. Eu deixo de ser menino, eu deixo de ser levado por qualquer coisa, eu deixo de ser bananeira que vai para tudo quanto é lado. Não, eu passo a ser um cedro, eu passo a ser uma árvore frondosa, eu passo a ser alguém produtivo, eu passo a ser alguém coerente, alguém que sabe aonde está indo, porque o meu compromisso com Deus me gera isso. Paulo andava com Deus, e ele diz: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida de Deus estava tão impregnada na vida de Paulo, que ele diz: eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. E Cristo vivendo na vida de Paulo, ele disse: eu estou preparado para tudo, para morrer, para viver, qualquer coisa. Morrer para mim é lucro, mas viver também é bênção, e eu estou nas mãos de Deus. Eu quero fazer a vontade dele no meu coração. Termino. Eu quero perguntar nessa noite: há inúmeras possibilidades para você, e a possibilidade que eu levanto para você nessa noite é: vale a pena andar descomprometido com Deus? É claro que não. Eu quero dizer para você que no dia que Adão foi expulso do jardim, a palavra de Deus fala algo tremendo que está aqui no versículo 24: e havendo sido lançado fora do jardim, pôs no oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se envolvia por todos os lados para guardar o quê? O caminho da árvore da vida. Será que Deus tem que pôr uma espada no seu caminho? Será que Deus tem que pôr os querubins para enfrentar você? Ai de você se cair na mão de um querubim. Um só matou 185 mil pessoas lá no Velho Testamento. Ai de você. E se a espada de Deus cair na sua vida? Já era. Lá tinha querubins e tinha uma espada, mas não para abençoar. Não era para proteger Adão. Os querubins não estavam lá para festejar com Adão a glória de Deus, não. Eles estavam lá para enfrentar este homem que se descomprometeu com Deus. Eu pergunto: você quer a espada? Você quer enfrentar os querubins de Deus? Você quer enfrentar o exército de Deus? Ou você quer se comprometer com Ele? Agora, meu irmão, você tem a opção. Ou você se compromete hoje e desfruta das bênçãos do compromisso com Deus, que eu já citei, ou você fica nesse processo de adiamento, de adiamento, de adiamento. Um dia você vai tentar se comprometer, aí não tem mais jeito. Aí passou a oportunidade. Porque a Bíblia diz que você não pode adiar o seu compromisso com Deus. Se hoje
ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. A Bíblia diz que Deus não desistiu de você. Ele te convida para retornar o caminho, para se aproximar dele e para estabelecer com ele uma aliança eterna, uma aliança de fé e de amor. Eu e você somos como Adão. Trocamos o melhor pelo pior. Optamos pelos caminhos errados. Eu e você pecamos, eu e você erramos. Mas eu quero dizer que esse Deus que criou esse homem, ele se preocupa contigo e comigo. Ele foi capaz de vir aqui na pessoa de Jesus para estabelecer o caminho de volta. Ele quer que você volte hoje para ele e se comprometa de novo, e caminhe de novo, e ouça de novo a voz dele, e seja protegido e seja amado por ele. Você crê nisso? Então eu queria convidar você para curvar a sua cabeça aí agora, onde você está. Eu não sei por que caminhos você tem andado. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Eu não sei se você está comprometido ou descomprometido com Deus. Eu disse que os sintomas do descompromisso são nítidos. É quando a gente começa a receber e concordar com as premissas satânicas, é quando a gente cede às pressões do inimigo, é quando a gente duvida de Deus, quando a gente faz o que Deus não quer e, sobretudo, quando a gente começa a viver a vida de pecados. E quem sabe você está vivendo assim, e quem sabe você anda concordando com isso, e agora chegou a hora de você dizer: Deus, eu não quero isso para minha vida. Deus, eu quero voltar. Deus, eu quero estabelecer um novo relacionamento contigo. Deus, eu me distanciei. Deus, eu me afastei. Deus, eu busquei caminhos que não são os teus. Mas Deus, eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero buscar a sua vontade para o meu coração. Eu preciso do seu perdão, da sua graça e da sua misericórdia. Deus, alcança a minha vida nessa noite. Restaura o meu coração. Você deseja isso? Você gostaria que Deus fizesse uma obra de restauração na sua vida nessa noite? Se você deseja isso, eu quero convidar você para erguer a sua mão, onde você estiver agora, em nome de Jesus. Pastor, eu preciso de Deus, eu quero voltar, eu quero entregar a minha vida nas mãos dele, eu quero que ele faça uma obra completa no meu coração, eu quero que ele transforme a minha vida nessa noite. Você deseja isso? Deus abençoe você, glória a Deus. Tem mais alguém? Pode erguer bem alta a sua mão, onde você estiver, aqui embaixo. Deus abençoe você lá atrás, Deus abençoe você, vocês aqui, glória a Deus, aleluia. Quem mais? Pode erguer bem alta a sua mão, onde você estiver. Deus abençoe vocês na galeria, glória a Deus, aleluia. Quem mais? Você lá atrás, glória a Deus. O Senhor aqui na frente, glória a Deus, aleluia. Quem mais? Estou vendo você lá atrás, esse casal aqui, glória a Deus. Na galeria, estou vendo vocês lá em cima, Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe você, querido. Tem mais alguém? Pode erguer bem alta a sua mão. Pastor, eu preciso, Deus abençoe você. Eu preciso voltar, eu preciso me comprometer com Deus. Eu distanciei, eu estou vivendo longe. Pastor, eu estou ouvindo vozes que não são as vozes de Deus. Eu estou caminhando por caminhos que não são os caminhos do Senhor. Mas eu quero voltar para Ele. Eu não quero enfrentar a espada, eu não quero enfrentar os anjos. Eu quero o abraço de Deus, o carinho de Deus na minha vida. Eu quero me lançar nos braços dele nessa noite. Deus abençoe vocês. Tem mais alguém? Erga a sua mão onde você estiver. Eu quero orar com você nessa noite, pedir a vitória de Deus sobre o seu coração. Eu quero convidar você que ergueu a sua mão para a oração comigo aqui à frente. Vamos ficar em pé? Eu vou pedir a todos vocês na galeria e aqui embaixo que ergueram a sua mão para vir aqui agora à frente. E eu queria fazer uma oração com você que sai do seu lugar. O grupo vai cantar bem baixinho essa canção enquanto você vai saindo agora do seu lugar e vem aqui à frente. Fica aqui pertinho de mim, por favor. Eu queria orar com você, pedindo a vitória de Deus no seu coração nessa noite, o poder de Deus, a manifestação da graça de Deus. Sai do seu lugar agora. Pode vir. Você que está na galeria, desce aqui, por favor. Você jovem, adolescente, adulto, Deus tem um propósito na sua vida. Deus não criou você para que você viva uma vida distante dele. Deus não criou você para que você se distancie, você se descomprometa. Não. Deus criou você para que você viva na presença dele. Você crê nisso? Então dá o teu passo de fé. Vem agora aqui. Coloca a tua vida no altar do Senhor. Você que ergueu a sua mão, está lá atrás, está aqui na frente, vem agora, dá o teu passo aqui, vem aqui na frente, faça como essas pessoas. Eles estão dizendo: Deus, eu quero um compromisso.
Deus, eu quero me aproximar. Deus, eu quero buscar a sua face. Deus, eu preciso do teu poder, da tua misericórdia na minha vida. Você crê nisso? Pode vir aqui, vem aqui, jovem. Você adolescente, jovem, você que está na galeria, você que ergueu a sua mão lá em cima, desce aqui agora. Ei, que a tua fidelidade leva a minha vida muito mais além do que eu possa imaginar. Você crê nisso? Sim. Dá o teu passo de fé agora, em nome de Jesus. Diga para ele: Deus, eu preciso, eu posso, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor tem um propósito no meu coração. Ei, seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Tem mais gente aqui nessa noite que precisa voltar para Deus. Tem mais gente aqui que Deus está falando. Então eu queria convidar você. A igreja vai orar agora. Toda a igreja não vai olhar para mim, a igreja vai orar. A igreja está orando por você. Mas eu queria convidar você que está distante do Senhor, você que se descomprometeu com Deus, vem para cá agora. Sai do seu lugar, corre para cá. Vem aqui, coloca a sua vida no altar. Diz para Deus: Deus, eu quero voltar. Chegou a hora. Deus, eu não quero a espada na minha vida, eu quero a glória e o poder do Senhor na minha vida. Então eu quero te pedir, vem agora. Dá o teu passo de fé, vem agora. Pode vir, caminha para cá. Nós vamos orar. Se Deus está falando com você, vem. É a noite da tua bênção, da tua vitória. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço pela vida de todos esses que estão aqui. Cada uma dessas pessoas tem o DNA do Senhor. Foi o Senhor quem criou cada um deles. O Senhor ama com amor eterno essas vidas. O Senhor projetou o melhor para a vida deles. O Senhor não projetou o pior. O Senhor não projetou a desgraça, a tristeza, a derrota. O Senhor não projetou o pecado. O Senhor não projetou o distanciamento. Pelo contrário, o Senhor projetou estar em intimidade com eles. Mas, Senhor, quantas vezes nós temos nos distanciado de Ti? E quantas vezes, Senhor, estamos vivendo aqueles caminhos que não são os Teus? E eu quero te pedir, ó Deus, perdoa os pecados de todos que estão aqui. Tira tudo aquilo que enfraquece o relacionamento com o Senhor. Tira, Senhor, todo o empecilho. Tira toda obra maligna, todo laço, toda seta das trevas. Traz essas vidas aos pés do Senhor agora. Senhor, trata cada coração aqui. Que suas feridas sejam curadas agora pelo nome e no poder de Jesus. Que o sangue de Jesus venha purificar os seus pecados. E que essas pessoas agora possam viver uma nova realidade de vida aos pés do Senhor Jesus. Cuida deles, Senhor, toma eles no colo. A tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que eles sejam agora cuidados pelo Senhor, amparados pelo Senhor, e que a bênção do Senhor seja abundante nos seus corações. Derrama sobre eles a tua graça, perdoa os seus pecados e ajuda-os a ter uma intimidade profunda com o Senhor a partir dessa noite. Eu oro, Senhor, eu consagro essas vidas no teu altar e eu oro agradecido